estamos contados com aqueles que verão mesmo o Senhor Jesus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas riquezas, nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se disso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço misericórdia, justiça e juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada. Está tudo aqui, irmão. Está tudo aqui nesses dois versículos. Não podemos mais viver do jeito que nós estávamos vivendo. Agora, essa oração, esse mês de oração que nós faremos aqui, é para deixar para trás tudo aquilo que eu sei. Eu sei. Ninguém precisa me dizer, irmão. Eu sei que eu estou errado. Não precisa Deus fazer uma revelação. Não precisa o céu se abrir. Não precisa um profeta, um pastor de fora, uma diaconisa de fora. A pessoa que precisa saber já sabe. Sou eu. Deus vai ter que mandar alguém para dizer aquilo que eu já sei. Eu costumo dizer assim: no meu critério de salvação, no critério humano, eu me salvaria. E às vezes eu chego à conclusão que não. Se eu estabelecesse 10 regras de salvação para mim, eu gostaria que você fizesse esse exercício agora. Feche os seus olhos antes de falar. 10 exercícios de salvação. Como 10 são os mandamentos de Deus. Começa pelo primeiro mandamento. Esse está fácil. Eu não adoro imagem. Eu também não tomo o nome de Deus em vão. Esse está muito tranquilo para mim. Será? Será que o simples fato de eu entrar numa empresa, orar antes de Deus abrir uma porta e eu começar um trabalho e saber que Deus foi quem abriu aquela porta e depois lá eu começo a entristecer Deus com o meu comportamento, será que isso não é tomar o nome de Deus em vão? Será que eu estou olhando mesmo com um olhar de misericórdia para o quarto mandamento? Não com olhar de religiosidade, não com olhar de farisaísmo, não com olhar de condenação para o outro. Mas será que eu estou guardando mesmo? Será que eu estou guardando mesmo melhor? Porque a palavra do Senhor diz: eu guardai os meus sábados, guardai o melhor para mim nos sábados. Guarda o melhor. Mas eu já entro no sábado brigando. Eu já entro no sábado sem nenhum tipo de cerimônia, sem nenhum tipo de reverência ao Senhor. Eu entro no dia de sábado como se ele fosse qualquer dia, não é? Será mesmo que eu estou honrando meu pai? Aquilo que o meu pai disse aqui quando ele estava vivo, será que eu estou honrando? Porque a honra ao pai e à mãe não é uma honra presente, irmãos, é a honra em todos os lugares. José honrou seu pai lá no Egito. Daniel honrou seu pai lá na Babilônia. Ananias, Israel e Azarias honraram seus pais lá na Babilônia, porque eles não estavam lá, eles tinham perdido a guerra, mas eles não se prostraram, porque eles receberam essa orientação dos seus pais: filho, não se prostre diante da festa junina, não se prostre diante da televisão da Netflix, não se prostre diante de uma situação que te separa, que te aparta de Deus, não se prostre. E aí o resultado é que um cristão que não se prostra, humanamente ele tem um corpo igual a todos os outros, mas de maneira celestial ele é muito mais quente do que o fogo. Essa é a diferença, irmão. Essa é a amplitude da palavra. Deus me fez começar aqui com vocês, e graças a Deus eu estou muito feliz pelo número de irmãos que aqui estão, porque Deus, por intermédio de Cristo, Ele incentivou o mundo com 12 pessoas. 12 pessoas que decidiram entregar a vida, mas não deixar cair um jota ou um tio daquilo que eles aprenderam. Então eu vou te convidar a abandonar a pessoa que você é a partir de hoje.
Nós temos que nos revestir da glória de Deus. A Bíblia diz que não há pacto entre a luz e as trevas, não há comunhão. Não pode haver comunhão. Mas como que eu vou dizer que não há pacto, não há comunhão entre as luzes e as trevas? Se às vezes dentro da minha casa eu sou a própria treva. Dentro da minha casa, num lugar onde era para haver um diálogo, era para haver uma harmonia, né? Não existe essa harmonia. Então o inimigo, o que ele faz? Ele coloca ali do lado da caminha, ele coloca, você é a Netflix do diabo. Ele vai assistir de camarote todos os nossos erros. Ou, hoje tem a continuação daquela série. Qual é a série? A mentira nossa de cada dia. Hoje tem a continuação daquela série. Qual? A soberba existencial. Cada dia ele olha para mim. Eu imagino que em alguns momentos, na teledramaturgia, muitos atores se repetem um papel e de outro. E muitas vezes nós estamos no outro papel, mas não somos os atores. Então o que eu faço, pastor Marcelo? Eu oro. Você já anotou numa cadernetinha quanto tempo você orou esse ano até aqui? Quanto tempo você orou? Será que de janeiro a 1º de agosto dá umas 5 horas de oração? Porque na minha Bíblia está escrito assim, orai sem cessar. Pode cessar o trabalho, pode cessar a viagem, pode cessar a ida em qualquer lugar, mas a oração não pode cessar. E aí nós vemos hoje, irmãos, o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele andava, ele tocava no leproso e o leproso era curado imediatamente. Espiritualmente, quando você entra numa peleja, numa batalha, você já entrou sabendo. Não há tempo de treinar mais, irmãos. Um treino é isso aqui, ó. O treino é isso aqui, é a oração, é a busca constante. Abandona aquele versículo xamanista. Abandona aquele versículo, aquele jargão poderoso. Abandona isso, ó. Começa a viver isso. Porque de nada adianta o nome de Jesus. Nós sabemos a palavra, né? Paulo foi lá expulsar o demônio e o povo achou bonito. O pessoal achou bonito, nossa. Então, no nome do Deus de Paulo e Silas, o diabo olhou para você. Eu conheço Deus. Irmão, glorifique o homem em mim. Conhece. O diabo olhou para aquele rapaz e falou assim: eu conheço Deus. E disse: eu também conheço Paulo e Silas. Eu sei quem são esses dois, essas duas personagens. Mas ele olha para o e fala: quem você quer? E a Bíblia diz que o demônio se lançou sobre eles, nem eram eles. Arrancou a roupa deles, bateu neles e eles saíram correndo no meio da multidão, porque uma briga dessa sempre vem no Brasil para ver. E aí você imaginou a chacota na vida daqueles jovens a partir daquele momento. Ali o homem que os jovens que o diabo bateu. E no nosso dia, nos nossos dias, quantos cristãos estão apanhando do diabo? Literalmente apanhando. Porque eu não recuo. Quanto menos você avança, mais você recua. Aí não temos força para orar. Você já notou como que demora para a igreja começar a orar? Porque antes de Deus aceitar a minha oração, Ele precisa me transformar, Ele precisa me purificar. E aí a gente vai, né? E vai. Às vezes no finalzinho do culto, nós temos um
você, já te levanta e fala assim: você já sabe o caminho. Eu não preciso tratar de você. Eu não preciso dar leite morno para você. Você já conhece o caminho. Pastor Antônio, o senhor já conhece o caminho muito bem. Graças a Deus por isso. Deus olha para mim, vai voltado. Você conhece o caminho. Eu não preciso voltar. Você está na primeira série. É daqui para frente. Eu posso, preciso, necessito contar com vocês. Toda vez que nós voltamos, nós reprovamos. Aliás, a palavra reavivamento, né? O antônimo da palavra reavivamento é declínio. Então, se eu estou buscando um reavivamento, é porque eu já estou declinando. Já não me sustentou mais a oração. Já não me sustenta mais o amor. Então, eu tenho que buscar um reavivamento. Mas eu creio que nós deixamos o declínio para começar a subir agora diante da presença do Senhor. Levanta a sua mão aos céus, levanta as suas mãos aos céus, mas ora agora, irmão, ora, busca mesmo, Senhor meu Deus e meu Pai, quantas possibilidades o Senhor tem para cada um dos servos e servas que aqui estão. Bastava apenas, Pai de misericórdia, que nós mudássemos o posicionamento, mudássemos, Senhor, o entendimento, parássemos, Senhor, de reclamar, paremos, Senhor, de murmurar, paremos, Senhor, de inventar com o mundo, Senhor, que o Facebook não seja mais importante do que a sua palavra. Ó Deus de misericórdia, apaga, Senhor, o TikTok da minha mente, em nome de Jesus, porque essa ferramenta do inferno está tomando espaço de Deus na minha vida. Senhor, tem crente no domingo à madrugada, Senhor, não porque está orando, mas porque está, Senhor, se deleitando com as coisas do inferno. Deus de misericórdia, o Senhor trouxe esses servos aqui, porque por intermédio deles o Senhor começará uma nova condição, meu Pai. Começa, Senhor, meu Deus, a limpar. Começa, Senhor, meu Deus, a massacrar mal. Começa, Senhor, meu Deus, a destruir essa porta que está aberta, Senhor, entre o inferno e a casa desse servo. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, reconciliação, que haja, Senhor, acolhimento, que haja, Senhor, mudança. Queima, Deus, queima, Senhor, como o Senhor queimou os lábios impuros do profeta Isaías. Queima, Senhor, Deus, agora, dilapida, Senhor, destrói, Senhor, lapida, Pai, este coração sedento, por fazer, Senhor, conforme o seu querer. Tira o cansaço, Pai, tira, Senhor, o cansaço, tira, Senhor, esse desânimo, tira, Senhor, essa melancolia. Ó Senhor, vai levantando essa igreja no fogo da sua glória, Jeová, vai sustentando, Senhor, quebra, Senhor, esses milhões de ferro, quebra, Senhor, as cadeias de bronze, mas traz, Senhor, traz o seu avivamento, traz, Senhor, a sua transformação, onde havia mentira, Senhor, que haja verdade, onde havia, Senhor, nervosismo, que haja harmonia. Em nome de Jesus, Senhor, que a sua glória, que a sua Shekinah envolva, Senhor, essa igreja. Oh, Senhor, que haja confissão de pecado, que haja, Senhor, renúncia do inferno, que haja, Senhor, renúncia do erro. Em nome de Jesus, que essa igreja, Senhor, possa ser a igreja de referência de Deus na terra. Toma, Deus, essa igreja em suas mãos. Começa, Senhor, purificando o pastor, começa purificando a minha vida, Senhor, porque se eu morrer provado, Pai, como eu chegarei diante da sua presença, Deus eterno. Assim, ó Deus de glória, que nós testemunhemos da grandeza do seu poder, que nós nos envolvamos, Senhor, na plenitude da sua glória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. O maior campo de batalha, irmãos, é a nossa mente. O maior campo de batalha é a nossa mente. Se o inimigo dominar a sua mente é a sua bússola. Eu me lembro que quando
quando o subtenente entregava a bússola da nossa mãe e falava assim: cuidado, porque se ela emperrar, você não encontrará o caminho. E às vezes as pessoas não davam o devido cuidado, e é um negócio, ela sempre apontará para o norte. Não o norte real, mas o norte magnético da Terra. Se eu não souber a diferença entre o norte real e o norte magnético, é por isso que Deus ele vai dizer para mim: você me conheça, saiba como eu costumo agir. O diabo não inova, irmão, Deus também. Porque as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se Deus inovasse, Deus é o mesmo, a justiça é a mesma, o juízo é o mesmo. Do mesmo jeito que Ele julgou Davi, Ele nos julga. Do mesmo jeito que Ele usou de misericórdia para Davi, Ele usa de misericórdia para conosco. Do mesmo jeito que Ele está olhando para a sua casa hoje, dizendo: se você der espaço, eu vou fazer uma grande obra, porque eu preciso começar pela sua casa. Não podemos mais mentir. Não podemos mais ocupar um púlpito e falar que nós estamos vivendo. Não podemos, porque senão nós seremos pedra de tropeço. Então, por isso a palavra do Senhor diz: ó esquadrinha, avalia o homem a si mesmo. A comunhão da Santa Ceia não é naquele momento, irmão. A comunhão da Santa Ceia é lá no seu lar. A comunhão da Santa Ceia é lá no seu trabalho. Não adianta eu falar: ó, vai ter uma Santa Ceia no final do mês e eu correr para tentar ajustar todas as coisas. Isso é hipocrisia. Eu tenho que chegar numa Santa Ceia e falar: Senhor, eu passo em revista de toda a minha vida e graças a Deus eu não tenho do que pedir perdão. E participar daquele corpo de Cristo ligado. Você sabe por quê? Ligado no corpo de Cristo, por quê? Porque não há diferença entre o nosso corpo e o corpo de Cristo. Nós somos santos, assim como o Senhor Jesus é santo. Amém? Todas as noites você vai orar, todo dia você vai buscar, toda semana tem um texto lá para você ler, para você entender. Não leia, para de ler a Bíblia, irmão. Comece a entender a Bíblia, porque eu leio uma bula de remédio, não entendo nada. A única coisa que eu me lembro é que o ácido acetil salicílico é o AS, outra coisa eu não sei. E às vezes a Bíblia é a mesma coisa, eu leio, mas eu não entendo. Se você pegar o versículo primeiro da Bíblia e não entender, não vai para o segundo. Não viver aquilo, não vai para o terceiro versículo. Se ele fala de paz, se você não conseguir paz, não passa para o próximo versículo. Se fala de justiça, se você for uma pessoa injusta, não passe para o quinto versículo. Comece a viver, porque a palavra do Senhor diz, ainda Deus dizendo para Josué, onde você colocar a planta do teu pé, eu te darei. Eu quero dizer para você que o verdadeiro reavivamento acontecerá quando você dominar a sua casa, espaço na sua casa, o coração das pessoas que estão na sua casa, se tornar uma pessoa admirável. Uma pessoa não pode admirar outra pessoa que não seja você na presença de Deus. Nossa